graça e a paz do Senhor Jesus, mais um dia onde o Senhor tem nos abençoado com a sua palavra, tem nos abençoado com a presença dEle, para que assim nós possamos estar todos os dias caminhando junto com Ele. A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, o versículo é o 24, que diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Eu estava meditando na palavra do Senhor e algo que o Senhor me disse muito forte hoje, sabe? Ele falava assim: olha, não ignore a minha voz. Sabe, a palavra de Deus para você nesse dia é: não ignore a voz de Deus. Muitas vezes nós ignoramos a voz de Deus por querer fazer as coisas da forma que a gente quer. E muitas vezes a gente ignora a voz de Deus. Muitas vezes a gente não ouve Ele. Ou a gente até ouve, mas não obedece. E é preciso que nós venhamos ouvir e obedecer a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela nos abençoa, ela nos orienta, ela nos ajuda a não cair nas tentações, a não fazer algo errado, a não sofrer. A voz de Deus é uma voz de um pai amoroso. Qual pai quer que o seu filho sofra? É uma voz de ensinamento, é uma voz às vezes de repreensão, mas acima de tudo é uma voz de amor. E muitas vezes nós estamos na nossa vida, em situações, no dia a dia, e muitas vezes Deus tem falado constantemente comigo e com você. E muitas vezes nós temos ignorado a voz de Deus. Às vezes Deus tem nos dado alertas, tem nos falado: filho, não faça isso, não vá por aí, não fale isso, não haja dessa forma, não tome essa atitude. E muitas vezes nós temos ignorado as instruções de Deus. O Espírito Santo, o Consolador que mora dentro de mim e de você, constantemente Ele vem falando conosco, nos mostrando a direção, mostrando o caminho, para que nós tenhamos uma vida forte e fortalecida na presença de Deus. Quando Deus fala conosco algo, Ele quer nos prevenir que nós venhamos a passar por algo difícil ou por acontecer algo trágico nas nossas vidas. E quando eu ignoro a voz de Deus, eu estou sujeito a passar por essas coisas. E aí o que acontece é que muitas vezes nós ignoramos aquela instrução de Deus, a voz dele. E aí quando algo dá errado, quando algo sai do controle, quando algo acontece da forma que eu não esperava que acontecesse, muitas vezes eu questiono a Deus. Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí eu imagino Deus falando: filho, mas eu te disse para não fazer. Filho, eu te orientei para não fazer, mas você ignorou a minha voz. Então é preciso que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai, é aquele que nos amou incondicionalmente. Então é preciso você ouvir a voz de Deus. Ai, mãe, eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, o que eu faço? Comece a buscar mais intimidade. Talvez você deixou de ter aquela intimidade sua que você tinha com Deus. Talvez você falava com Ele todos os dias, talvez você tinha o seu devocional com Ele e hoje você não tem mais. E aí você perdeu aquela conexão que você tinha com Deus. Então, para que você venha ouvir mais a voz de Deus, ouvir a voz dele nítida, comece a ter intimidade. Mateus, ele é claro quando diz, relata o próprio Jesus dizendo: olha, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu assemelho ele com um homem prudente que edifica uma casa na rocha. O texto fala que vem a chuva, vem os ventos, vem o rio, e vem tempestade, e a casa fica firme porque ela está edificada na rocha.
Só que o texto também diz que aquele que escuta a voz de Deus, as palavras dele, e não pratica, Deus compara ele com um homem insensato, que constrói uma casa na areia. Então vem a chuva, vem os ventos, vem o rio, vem a tempestade, bate e derruba a casa. E é tão interessante que diz que o texto diz que quando derruba a casa, ela cai e grande é a queda. Então quando Deus fala contigo e você ignora a voz dele, Deus vai te dizendo, filho, você está sendo insensato, você está sendo imprudente. Você não vai estar firmado. Quando vier a tempestade, quando acontecer a tribulação, o problema, você vai cair. Então é preciso ouvir a voz de Deus. É preciso ouvir as orientações de Deus. Faça tudo conforme Deus te orientou. Por que a arca de Noé não afunda? Por que a arca de Noé não racha? Por que a arca de Noé não se quebra? Por que Noé e todos os animais de sua família não morrem quando batem a onda, ou quando de repente bateu, passa por pedras ou coisa do tipo? Porque Noé fez a arca exatamente como Deus falou. Por que o povo de Israel sai do Egito e entra na terra prometida? Porque Moisés fez exatamente como Deus orientou. E o que acontece quando eu não ouço a voz de Deus? É um grande exemplo, Moisés. Acontece exatamente o que aconteceu com Moisés. Moisés, durante todo o tempo, ouviu a voz de Deus e fez exatamente como Deus mandava. Mas o dia que ele não ouviu a orientação de Deus e não fez conforme Deus falou, ele não entrou na terra prometida. Então é preciso ouvir a voz de Deus. Faça como ele orientou. E o principal de tudo isso é que você precisa ter obediência. Porque não basta só ouvir se você não obedecer. O texto diz isso. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, ou seja, aquele que me escuta e é obediente àquilo que eu estou ordenando, é um homem sábio. É um homem inteligente, é um homem sensato, é um homem que está firmado na rocha. É um homem que vai fazer tudo conforme a minha vontade. Todos os homens de Deus que obedeceram à voz de Deus passaram pelas tribulações, mas prevaleceram. Mas todos aqueles que ignoraram a voz de Deus pereceram. Um exemplo: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel ouviram a voz de Deus, passaram por uma luta, passaram pela fornalha, passaram pela cova, passaram, mas prevaleceram. Agora Sansão ouviu a voz de Deus? Não, desobedeceu, não é? E o que aconteceu? Pagou um preço alto. Então é preciso ouvir a voz de Deus. Saul não ouviu a voz de Deus quando foi constituído rei. Deus dá uma orientação e fala para ele e ele não escuta, não obedece, faz tudo conforme a sua vontade. E por causa disso, ele perde o seu reinado. E então Deus levanta Davi no seu lugar. Então hoje, Deus está te dizendo, filho, não ignore a minha voz. Filho, quando eu falar contigo, me ouça. Ouça as minhas instruções, me obedeça. Porque eu sei o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu não sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei que vai dar certo. Eu acho que os meus planos são bons. Mas eu não sei se daqui lá na frente vai dar errado. Mas Deus sabe. Então, quando Deus te fala algo e te dá uma orientação, é porque Ele sabe que talvez, como eu e você estamos fazendo, vai dar errado. Ou às vezes Deus quer nos abençoar e Ele está falando e dando instruções, dizendo, filho, vai por aqui, é o caminho da bênção. E aí eu não escuto a voz de Deus e eu atraso
a bênção na minha vida. Eu deixo de receber a bênção no tempo certo por não ouvir a voz de Deus. Então, hoje, ouça a instrução de Deus. Ouça a voz de Deus. Deus está falando contigo. Seja um homem sensato, seja um homem ou uma mulher sábia. Ouça a voz de Deus. Às vezes Deus fala contigo: filho, não faça isso, filho, não fale isso, filho, não entre nessa confusão, filho, não entre nessa briga. Filho, não é o momento de falar, é o momento de se calar. Filho, pense bem como você vai falar. Filho, use essas palavras para falar. E aí a gente ignora a voz de Deus até nessas pequenas coisas. E aí é onde a gente machuca as pessoas, onde a gente entra em confusão, onde a gente entra em brigas. Então que nós precisamos ser sábios. Ouça a voz de Deus. A partir de hoje, comece a dar ouvido à voz de Deus. Ore a Deus, fala: Deus, eu quero ter a sensibilidade de ouvir a tua voz. Então, se você ouvir a voz de Deus e obedecer tudo aquilo que Ele te mandar, você vai ser um homem ou uma mulher sábia e vai ser uma pessoa forte, edificada, e você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Amém? Eu quero orar por você hoje. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra. Obrigado porque hoje o Senhor nos alertou que precisamos ouvir a tua voz. Muito tempo nós temos ignorado as tuas instruções e a tua voz, Senhor. Mas que hoje nós venhamos ter ouvidos sensíveis para te ouvir. Pai, eu peço que cada um que ouviu essa mensagem, Pai, tenha ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Que nós possamos ouvir a tua voz, assim como o Senhor falava com Moisés na sarça, assim como o Senhor falou com todos os outros, Pai, profetas do Antigo Testamento. Fala conosco, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos obedecer as tuas instruções, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo com alguém que você vê que precisa ouvir essa palavra. E se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim quando um novo vídeo sair, o YouTube vai te avisar. Amém? Fique com Deus.